estar más, el objetivo que esté más puesto en la respuesta de esa familia, en la capacidad de comprensión, no por el nivel educacional, sino la capacidad de comprensión por la situación de vulnerabilidad y el estado emocional que tiene la persona. Quizá el foco tiene que ir, a mí creo que pongo más el foco siempre en la educación del profesional en cuanto a habilidades no técnicas más que al paciente o la familia, o en este caso en el proceso de donación más que la familia, porque eso no se puede cambiar en el momento. En cambio, el profesional sí que puede estar preparado en habilidades no técnicas que le ayuden a entrar en ese nivel de vulnerabilidad y proponer la donación como un derecho. Aí, por favor. Graças, mano. Perfeito. Alguém mais? Alguém mais nessa questão de educação? Eu estava falando, Joel. Sim. É que a gente vai ter que reinventar a forma de manter a educação continuada, né? Porque com o distanciamento social, a dificuldade de viajar, a máscara e tal, a gente vai cada vez mais ter que utilizar de ferramentas tecnológicas para manter os cursos, manter as capacitações e manter o contato, né, com todo mundo. É verdade, Dani. Se reinventando sempre, né? Mas me chama muita atenção, e de novo não é o meu papel, mas vou comentar rapidamente, que os resultados mais robustos, né, tenham uma relação estreita com atividades de educação respectivas, né? No caso da manutenção e da questão da comunicação de notícias, situações críticas e o impacto na entrevista, né? Uma pergunta... Posso complementar? Perdão? Com certeza, Ana, por favor. Então, é indiscutível, né, a necessidade da educação na continuada, com os treinamentos, mas eu vou um pouquinho mais além, eu vou nas nossas dificuldades enfrentadas aqui em Sergipe, talvez no Nordeste, é a sensibilização no que diz respeito à responsabilidade do profissional no contexto doação e transplante. Então, a gente às vezes não tem a dificuldade no processo de educação, mas a gente tem a dificuldade que o profissional entenda que ele precisa ser treinado e educado para tal coisa. Então, a gente precisa sensibilizar também nesse sentido, não só treinar, mas que ele entenda que ele precisa ser treinado. Porque eu já escutei falas grotescas de colegas do tipo, para quê? Eu só vou ter mais trabalho no que diz respeito ao tema. Então, eu acho que eu tenho trabalhado muito aqui e buscado investimento também junto ao Estado, para que a gente possa investir na sensibilização mesmo. Infelizmente, a gente tem esse contexto do profissional, muitas vezes não está dentro do processo. E a gente está trabalhando para que ele realmente venha para esse contexto. Perfeito. Ana, eu acho a intervenção muito bacana e ela é um problema real em boa parte do país, né? Alguém mais quer comentar a respeito da educação? Então, uma outra pergunta é: as novas tecnologias afetarão a comunicação entre familiares e equipe? Qual a melhor estratégia a seguir? Cuando hablas de nuevas tecnologías, te refieres a las videollamadas, a cosas de este tipo, ¿no? Mamita, hablamos de comunicación, ¿no? Sí, claro. Me ha llegado esta pregunta tal cual. Te la hice. Tal cual. Bueno, pues bien. Sí, pues entonces yo la explicaré. En Brasil, mientras la pandemia, utilizamos mucho videollamadas y otras formas. Bueno, pues como hablamos de comunicación, yo tal como la he entendido, la contesto.
las nuevas las tecnologías nos han proporcionado una posibilidad que en esta pandemia hubiera sido imposible poder conectar la familia con el paciente. También hemos tenido que comunicarnos con las familias de los pacientes a través de videollamadas y a veces solo a través del teléfono. Aquí es importante tener muy presente, dado que no hay contacto visual si es una llamada por teléfono, extremar el tono de voz, las pausas, cuando hay silencio y no sabemos qué decir que no sabemos qué decirle en esa situación tan terrible. Es decir, que tiene que tener un entrenamiento específico, porque hay que tener mucho cuidado con comunicar malas noticias por teléfono. Sí. Bueno. Mamen, Eu gostaria de falar. ¿te has fijado? Dayana, por favor. Eu diria que essas tecnologias elas são fundamentais para nós, principalmente, né, como a Carmen falou, a questão agora da pandemia e que nós não sabemos quando que isso vai terminar. E todo um trabalho que foi construído, né, de humanizar as UTIs, abrir as portas das UTIs para que as famílias fiquem mais presentes, para que as equipes criem um vínculo, né, estabeleçam contato com esses familiares, até mesmo facilitar depois, no caso tenhamos um processo de doação. Isso tudo a gente acabou perdendo agora com a questão da pandemia e com a restrição das famílias, né, para irem até as instituições de saúde, tanto nas UTIs COVID quanto nas UTIs não COVID. Então, a tecnologia foi fundamental para que a gente conseguisse estabelecer essas televisitas, né, que foi a estratégia usada por muitos hospitais, para a gente conseguir humanizar um pouquinho esse momento de tanto desespero, né, para as famílias que ficam tanto tempo do lado de fora sem poder visitar esse paciente que está internado em UTIs de isolamento. E isso é fundamental. Então, talvez, eu acredito que a tecnologia ela venha para ficar, né? Mesmo depois que passar toda essa questão da pandemia, as videochamadas, as televisitas, elas serão recursos úteis para nós, até mesmo para a gente conseguir humanizar as UTIs dessa forma, né? Para aproximar familiares que estão distantes, familiares que não conseguem acessar a UTI, não conseguem por situações de transporte, de horários. Então, eu acredito que a tecnologia vai nos ajudar bastante, e principalmente com os recursos para a educação também à distância, né? Que seja. Obrigado, Dayana. Um comentário muito rápido. Eu só penso que quem sabe se comunicar de modo tradicional ou de outras maneiras, né? E quem não sabe, da mesma forma, quer dizer, a pandemia agravou algumas faltas de habilidade e atenuou problemas que poderiam ser contornados com mais criatividade e com os exemplos que tu acabaste de dar, né? Mamen, no sé si oíste la pregunta el comentario que hizo nuestra compañera de Sergipe, pero la pregunta es, ¿cuáles fueron las medidas, las estrategias para traer los profesionales de UCI a los cursos de comunicación en España, pues por la importancia que tienen? ¿Cómo fue la seducción de la gente? Inicialmente el curso de comunicación en España se creó cuando a mí el doctor Rafael Matesán me propuso crear un curso de estas características. Realmente la propuesta fue crear un curso para enseñar a pedir los órganos. Y en ese momento yo le contesté al doctor Matesán, yo no enseñar a pedir los órganos, no. Yo organizo un curso para habilidades no técnicas, para los profesionales de unidades de cuidados intensivos. Efectivamente es donde están la mayoría de los potenciales donantes. Y si si la persona es de esos porcentajes pequeños que son potenciales donantes, se beneficiarán
esas familias se beneficiarán de lo aprendido, pero yo preparo un curso para profesionales de intensivos para todos los pacientes de las unidades de críticos. Y realmente cuando empezamos había mucho escepticismo por parte de los profesionales, pero muy pronto, dada la poca o nula formación que había y desgraciadamente sigue habiendo en habilidades no clínicas, empezó en España decimos a correr la voz. ¿Se dice también así en portugués, Joel? Lo de correr la voz. ¿Cómo se dice? Lamentablemente no conozco la expresión. ¿Correr la voz? No, pues empezó a correr la voz de boca en rápidamente. En portugués se alastró. Exacto. Pues tan es así que al poco tiempo había auténticos problemas, porque como sabéis el curso es limitado a 20, 22 personas como máximo para hacerlo interactivo, y yo he llegado a dar, junto con mi compañero Manuel Serrano, hemos llegado a dar 40 cursos al año, porque hay auténtica demanda. Sigue habiendo. Hoy se puede decir que en España los profesionales de las UTIs, médicos y enfermeras, son los profesionales mejor entrenados en relación de ayuda. Y de eso se benefician todas las familias. Y si además es una familia potencial donante, maravilloso, porque desde mi punto de vista sería poco ético el entrenar a unos profesionales de UTI para plantear la donación y que no pudieran ser entrenados todos los profesionales para todas las familias y todos los pacientes. ¿Contesta la pregunta, Joel? Sí, perfecto, perfecto. ¿Alguien más quer responder essa questão? Não? Tem um comentário que chegou de um amigo do Twitter, Dr. Pedro Carvalho, que diz o seguinte: a impossibilidade de contato com o paciente e o longo processo de identificação, manutenção, diagnóstico pode ter impactado o aumento da negativa em alguns locais, né? E há também mitos criados sobre a impossibilidade do velório estar relacionada à retirada ilegal de órgãos e tecidos, responsabilidade de muitos, inclusive do governo federal. Ele fala provavelmente da responsabilidade do boato, né? De fato, algo houve, mas vamos lá. Para não deixar nenhum desconforto, é só isso são questões de Twitter. Mas vamos lá, vamos para frente. Tem mais uma pergunta aqui que diz o seguinte: a intervenção principal do estudo DONORS foi sobre a manutenção de órgãos. Considerando que os dois grupos receberam treinamento em entrevista familiar, vocês atribuem o aumento das recusas familiares no grupo controle a que fator? Opa! Alguém quer comentar? Pero esa es una respuesta, una pregunta que tienen que responder. Na verdade, é muito difícil de você pontuar exatamente o que aconteceu, né? Por que a gente viu um aumento de recusa, mas não foi um aumento geral, foram em grupos específicos, e a gente tem que levar em consideração também que, por exemplo, o número de hospitais participantes na região centro-oeste e região norte foi muito pequeno. Então, qualquer alteração mínima, você vai ter uma representatividade maior, né, naquela região. Então, não acho que aquilo espelha, a gente não pode fazer uma análise assim, muito fria do que exatamente representa essa informação. Acho que a gente não tem como identificar a razão para isso. A gente teria uma análise mais aprofundada, mas é uma informação muito interessante e importante para a gente analisar. Dani, posso piorar a pergunta? Pode. Você acha que
alguma causa pode ser encarada no modo como se percebe ou se dá os cuidados protocolizados ou a ausência de protocolo em relação aos cuidados? Ai, essa ótima colocação, Joel. Você sabe que quando eu comecei a trabalhar com doação aqui, há alguns anos atrás, mais de 10 anos, né? 15 anos, o principal motivo da recusa familiar para doação naquela época era exatamente esse, a falta de estrutura. Então, a gente ouvia muito, quando o meu parente precisou de determinado exame, de cuidados e tal, isso não havia. E agora vocês vêm aqui me pedir, né, a doação de órgãos. E ao longo dos anos, a gente percebe com a melhora da condição dos hospitais de atender essa demanda, esse assunto parou de ser discutido nas entrevistas familiares. Não era mais um motivo de descontentamento das famílias. Quer dizer, elas estavam sentindo que o paciente, que o familiar, tinha recebido o atendimento adequado. Mas eu acho que a falta de atendimento, a falta de condição de atendimento, pesa muito na decisão familiar para doação de órgãos. Agora, o detalhe da manutenção hemodinâmica dentro de uma unidade, a família não tem muita competência no sentido de conhecimento para fazer essa avaliação. Né? Tentei te enrolar, mas não consegui. Então tá bom. Alguma outra questão? Não? Eu acho que a recusa também vem muito da superlotação dos hospitais, principalmente dos hospitais públicos, e tem um aumento da demanda. O acolhimento familiar cai bastante no que diz a técnica mesmo de acontecer o acolhimento familiar, e aí a gente vê essa influência. Os hospitais controle realmente teve um aumento da notificação, porque a gente trabalhou muito na questão do protocolo em si, mas as condições de acolhimento familiar, na questão de estrutural mesmo, de ter esse contato familiar, eu acho que pode ser uma das causas também dessa recusa familiar, no aumento nessa recusa familiar. Perfeito, Ana. Perfeito. Alguém mais? Yo, si me permites una reflexión que me gusta hacer, porque quizá cambiar un poco también es otro cambio de mantra. Cuando vamos a hablar con una familia para proponer la donación, el profesional debe tener claro que el objetivo de esa entrevista no es la donación, es secundario. Primero es la acogida, es empatizar con la persona, crear vínculo con la persona, permitirle que exprese todo, que encamine su luto de manera sana, y dentro de todo ese ofrecimiento de ayuda está plantear la donación como un derecho que la familia tiene y que desgraciadamente no todos vamos a poder ejercer ese derecho. Pero esa familia sí tiene ese derecho. Quizá cambiar ese mantra y plantear que no vamos a pedir nada, sino que vamos a ofrecer un derecho, nos da seguridad y nos da transparencia y autenticidad. Muchas gracias, mano. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bom, gente, a palavra está aberta. Se alguém quiser fazer alguma outra pergunta, pois, se não, encaminhamos para finalizar a sessão.
Antes de finalizar, então, pois deixaria os palestrantes à vontade para colocar alguma outra informação que queiram antes de nós encerrarmos. Por favor. Mame? Gente, Palavra de cierre, Daniela, queres começar? Eu queria só colocar como algo muito positivo esse momento aqui de compartilhação de informação, de tirar dúvida e tal, e que, gente, durante esses dias, né, hoje e amanhã, participem, tirem dúvidas, não existe pergunta errada, né? Dúvida precisa ser esclarecida, conhecimento precisa ser compartilhado. É assim que a gente vai evoluir e progredir no nosso programa de doação e transplante. E agradeço a oportunidade de ter participado dessa mesa, viu, Joel? Parabéns. Imagina. Bueno, yo aprovecho para poder saludar a Daniela, que con toda la movida no he podido saludarte. Me alegro mucho de compartir con todos, con Dayana, con Ana y Daniela. Es un placer volvernos a encontrar, aunque sea de manera virtual. Y bueno, con mi amigo del alma, claro, Joel, que es una gozada teneros como amigos, ¿no? Espero que pronto se solucione todo y podamos regresar a Brasil, a mi segunda casa. Y bueno, pues ha sido un placer. Os pido disculpas por los problemas que ha habido, pero vais a tener todos la palestra grabada y bueno, pues nada más, que ha sido un placer compartir el evento del proyecto Donors y es un honor haber contado conmigo. Obrigada. Obrigado a você, Mami. Dayana? Ana, alguma palavra mais? Eu gostaria de agradecer pelo convite. É uma honra quando eu vi os nomes, né, do Joel, da Daniela, da Carmen e da Ana. Fiquei muito feliz de estar aqui nesse momento com vocês. Acompanhei o Donors lá no início, no comecinho dele, participei de alguns cursos e é um projeto que nos orgulha muito. Parabéns a vocês todos, né? Parabéns à equipe que está aí nos bastidores pela condução e para todos os hospitais que participaram. Com certeza é um projeto que vai nos trazer mudanças importantes aí e um legado vai ficar muito grande. Obrigado. Ana? Bom, claro que eu tenho também que agradecer a honra de poder estar participando com vocês, né, pessoas que eu aprendo todo dia no processo de doação e transplante. E agradecer a participação do hospital no projeto Donors. Realmente foi um diferencial, nós crescemos muito, e Sergipe é um estado pequenininho, mas com potencial enorme, e a gente está apostando nisso e a gente vai colocar aqui para frente e contando com a expertise de vocês também nesse caminhado. Bom, muito obrigado. Eu queria agradecer a todos e só aproveitar para, uma vez mais, agradecer a Mami, a preocupação, o esforço. Eu sei como ela se empenha e como também incomoda ela que as coisas não saiam exatamente como planejadas, mas queria te garantir que, mesmo à distância, eu acompanhei toda a preparação e tudo foi feito para funcionar. Lamentavelmente, às vezes, não funciona exatamente como a gente quer. Agradecer mais uma vez a vocês e a gente dá por encerrada essa sessão. Muito obrigado. Obrigada, doutor Joel, e a todas as participantes desse debate aqui no Projeto Donors, né, na webconferência do Projeto Donors. E agora eu convido a Kátia Guterres. Ela é pesquisadora do Projeto Donors e ela vai ministrar a palestra Capacitação de Profissionais da Saúde, Manejo do Potencial Doador. Olá, boa tarde a todos. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a capacitação, sobre o manejo. Começamos com a capacitação
do grupo intervenção, onde nós levamos o checklist como intervenção do estudo Donors para 63 hospitais, mas metade desses hospitais receberam a intervenção, né? Participaram do grupo intervenção. Então, em 6 meses, nós percorremos todos os estados e é com muito orgulho que eu não posso deixar de citar aqui o nome das minhas colegas que participaram e que a gente viajou muito, a gente foi aí, Benito conhece, sabe que a gente foi para Sergipe, né? Doutor Pedro, fomos até Petrolina, conseguimos participar lá, conseguimos fazer. A Itiana está aqui virtualmente conosco e também a Adri, a Sabrina, né? A Luísa, que não faz mais parte do Donors, mas que continua no coração da gente. Então, gostaria de agradecer também a todos os médicos intensivistas que apoiaram na verdade, o nosso desafio, né, de fazer, de buscar e de ir às 5 regiões do país. Então, o meu muito obrigada a todos. E aí, agora eu vou falar um pouquinho, a Bruna já falou um pouquinho sobre as capacitações do Donors, a gente já falou sobre EAD, a gente já falou sobre as capacitações da comunicação em situações críticas, né? Onde fizemos os treinamentos presenciais, onde desenvolvemos um EAD, né, de capacitação. E agora eu trago aqui para vocês que desde julho de 2017 até janeiro de 2020, nós levamos o checklist, o treinamento do checklist de manutenção do potencial doador a 1.010 profissionais. Vocês têm noção disso? Foi muita gente. Foi muito legal. Bom, desses profissionais, a gente contou com a presença de enfermeiros, de médicos e de outros profissionais da saúde que participam de CIDOTs, que participam de OPUS e que também participaram porque é importante que esses outros setores que não estão dentro da UTI, mas que estão trabalhando junto no manejo do potencial doador, que eles também fossem treinados, capacitados, né, na nossa ferramenta, que foi o checklist. Aproveitando o gancho da doutora Daniela, doutor Joel, que estavam ali na mesa de discussão falando de educação continuada. Então aqui, pessoal, vai mais um lançamento do Donors, que com muito orgulho a gente fez. O doutor Glauco conseguiu fazer e apoiou a nossa estratégia de colocar as videoaulas do checklist, na verdade o treinamento do checklist em videoaulas. Então a gente aborda suporte ventilatório, cuidados hemodinâmicos, manejo endócrino metabólico, cuidados complementares do potencial doador e também a operacionalização do checklist, que era a nossa última etapa do nosso treinamento presencial. Então agora a gente vai ver um trechinho, tá, do vídeo, que na verdade é a introdução da nossa videoaula, para vocês ficarem com gostinho de quero mais e buscarem lá no YouTube as nossas videoaulas que já estão disponíveis. Esta é mais uma ação do Projeto Donors, uma parceria público-privada entre o Hospital Moinhos de Vento e o Ministério da Saúde, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS, o PROAD-SUS.
O projeto Donors visa contribuir de forma sinérgica às ações empregadas pela Coordenação Geral do Sistema Nacional de Transplantes para aumentar a doação de órgãos no Brasil. A capacitação de profissionais da saúde envolvidos no processo de doação de órgãos é uma das estratégias do projeto. O conteúdo das videoaulas abrange de forma objetiva as recomendações do manejo clínico do potencial doador de órgãos adulto em morte encefálica. Abordamos o suporte ventilatório, hemodinâmico e endócrino-metabólico, além de outras intervenções importantes no processo. Como estratégia para sistematizar a condução destas recomendações, apresentamos um checklist guiado por metas desenvolvido pelo projeto Donors. São apoiadores desta ação a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, a Associação de Medicina Intensiva Brasileira e a BRICNET, Brazilian Research in Intensive Care Network. E aí, pessoal? Gostaram? Bom, as nossas videoaulas, como eu falei anteriormente, elas já estão disponíveis no YouTube, só procurar lá, mas também naquele QR Code que nós apresentamos, elas estão disponíveis, tá? Então o link está disponível lá para qualquer pessoa que queira participar e ter o checklist e o manejo do potencial doador como uma ferramenta. Também, hoje eu só trago lançamentos aqui, mas buscando trazer de uma forma mais detalhada o checklist do Donors, nós estamos lançando o manual de operacionalização do checklist. Então, ele traz todas as metas, todas as ações que devem ser realizadas no manejo do potencial doador de uma forma mais detalhada. E agora, eu peço aos meus amigos ali que coloquem o vídeo da capacitação do checklist. Na verdade, esse vídeo ele vai contar um pouquinho, alguns pesquisadores contarão um pouco sobre a trajetória e sobre o que aconteceu durante a capacitação e o que a capacitação do checklist trouxe para a sua instituição. A implementação do checklist durante o projeto Donors foi de suma importância aos profissionais, por agregar conhecimento acerca da temática manutenção dos potenciais doadores. Esse checklist, além de proporcionar capacitação aos profissionais, ele dá um direcionamento baseado em etapas, baseado por hora e em ações. E isso reflete no resultado final, que é ofertar órgãos e tecidos mais viáveis, né, durante esse processo de doação. Hoje nós temos um índice de 0% de parada cardiorrespiratória na determinação de morte encefálica e conseguimos manter uma estabilidade hemodinâmica através da realização dessa manutenção com a aplicação do checklist. Quando chegou a proposta do Donors para a implantação do checklist nas UTIs dos pacientes potenciais doadores, era uma rotina que a gente já tinha, porque a gente tem uma médica muito atuante na nossa OPO, no nosso hospital. Porém, ele trouxe mais disciplina na hora de executar as ações. Então, a partir do momento que a gente conseguiu colocar em prática o checklist e seguir todos os passos e aplicar todas as intervenções que eram solicitadas dentro do protocolo, conseguimos evidenciar uma melhora muito importante na qualidade dos órgãos ofertados, uma diminuição das intercorrências, das instabilidades hemodinâmicas, uma vez que esses protocolos nos nortearam para dar assistência ao paciente. E logo após o término da coleta de dados, e quando o Dr. Joel veio para Londrina fazer o treinamento do checklist, a gente teve a oportunidade, então, de refletir e mudar vários aspectos do cuidado desse paciente e do processo como um todo. E nós conseguimos, então, perceber
a melhora tanto no acolhimento familiar quanto na viabilidade dos órgãos para a possibilidade de doação e transplante. Hoje, a implantação do checklist auxilia muito nesse processo e, principalmente, continua auxiliando aqueles casos que ainda são conduzidos no setor de emergência. O apoio do checklist é muito importante para o emergencista, porque esse cenário é mais raro hoje dentro da emergência, o que diminui um pouco a experiência do médico que está conduzindo o diagnóstico de morte cefálica nesses pacientes. Então, o apoio do checklist, sem dúvida, trouxe um grande impacto na melhora da assistência desses pacientes. O uso do checklist, eu acho que foi algo bem interessante, coisas que nós já fazíamos de uma maneira menos estruturada, mas que com a estruturação que o checklist trouxe, fez com que a aplicação dos conhecimentos fossem feitos de uma maneira, eu acho que mais consistente e envolveu mais a equipe multidisciplinar no cuidado desses pacientes potenciais doadores de órgão. Então, acredito que o uso do checklist foi algo, sim, importante, interessante, que colocou em prática um conhecimento que eu acredito que já existisse na equipe, mas que envolveu as pessoas de uma forma mais concreta, principalmente a equipe de enfermagem no cuidado desses pacientes. Foi muito importante o checklist para a organização do nosso trabalho. Eram procedimentos que a gente já fazia, mas que com o checklist a gente não deixava passar nada. No início foi difícil acostumar com aquela rotina de 6 em 6 horas, tá passando checklist, mas depois virou algo automatizado. E mesmo depois que o estudo terminou, a gente continuou utilizando o checklist no hospital. Outra coisa importante foi que a gente conseguiu a vasopressina, que era um medicamento que não tinha no hospital, e através do estudo a gente solicitou e passou a utilizar e ajudou muito na estabilização hemodinâmica dos nossos pacientes. Inicialmente eu queria falar um pouquinho sobre a capacitação presencial. Para nós foi de tamanha importância a capacitação, visto que a gente não tinha um andamento coeso e organizado em relação a todo o manejo do potencial doador. A gente sabe que é difícil seguir protocolos e por algumas vezes a gente acaba falhando em seguir cada etapa desses protocolos. Então, acho que a capacitação foi emergencial, foi importante e foi modificadora das nossas condutas. Tá certo. Olha só, gente, eu vou agora fazer o encerramento, né, do primeiro dia da webconferência do Projeto Donors. Lembrando a vocês que amanhã, para vocês terem acesso, é o mesmo link. É isso, né, Kátia? Mesmo link, a gente continua aqui com muitos conteúdos relevantes para vocês. E agora eu quero aí dos nossos convidados que abram a câmera. Vamos lá. Que tem uma pergunta, gente, uma pergunta muito relevante no momento e eu quero que vocês respondam ela agora para mim, tá? Ela vai aparecer na tela para vocês, vai aparecer a tecla sim ou não, e eu quero que vocês respondam por gentileza. Você acha que a aplicação do checklist de metas clínicas utilizado no estudo Donors diminui a perda de potenciais doadores por parada cardíaca? Tá aí, tem as opções, ó. Todos estão vendo? Tá claro para todos? Ali, ó, sim ou não. Por gentileza, vocês podem responder para mim, por favor. Você acha que a aplicação do checklist de metas clínicas utilizado pelo estudo Donors diminui a perda de potenciais doadores por parada cardíaca? Amanhã, quando nós abrirmos, estivermos aqui nas nossas atividades, nós vamos saber a resposta dessa pergunta, tá certo? Amanhã vocês utilizam o mesmo link para entrar e essa resposta vai ser divulgada amanhã no segundo dia da webconferência do Projeto Donors. Lembrando que esse é um evento fechado, então, gente, não compartilhem os seus links com outras pessoas. Para participar do segundo dia do evento, continuem utilizando o mesmo link de acesso.
Muito obrigada a todos. Lembrando que a palestra da Carmen estará disponível para vocês, todo o conteúdo, tá bem? Amanhã estaremos de volta às 14 horas. Tchau, pessoal. Até amanhã.